dentre os quatro evangelhos, eles narram, né, a ressurreição de Cristo, né? Mas tanto eu como o Alan, eu acho que o Evangelho de Marcos, ele para nós é muito significativo porque ele fala da pedra, né? Que a pedra já havia sido removida, né? Verdade. Então, ele diz assim, em Marcos capítulo 16, versículos 1 a 7. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro e, perguntando umas às outras, quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou e não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Até aqui. Amém. Esse texto de Marcos, ele é muito significativo por esse detalhe da pedra do sepulcro, né? Então, ele menciona que havia uma pedra muito grande vedando aquele sepulcro, e enquanto essas mulheres iam a caminho, elas se perguntavam, né? A gente vai chegar lá, tudo bem, mas quem vai tirar a pedra do sepulcro? Porque é uma pedra muito grande. Então, essa preocupação que elas tinham em mente, quando elas chegaram até o local do sepulcro, elas já não precisavam mais ter, né? Porque a pedra do sepulcro já havia sido removida. E aqui também o poder da ressurreição, que nem uma pedra do sepulcro muito pesada pôde deter o poder da vida. Jesus irrompeu aquela pedra do sepulcro e saiu, né? Ele viveu. E também aqui nesse texto, né, Alan, como nos outros evangelhos também, mas aqui fica muito nítido a presença das mulheres como as primeiras testemunhas da ressurreição de Cristo, né? Aquelas que bem cedo acordaram para ir ungir o corpo, enfim, ter os cuidados necessários ali por conta da tradição judaica, e elas foram as primeiras a serem testemunhas oculares ali da ressurreição de Cristo, né? Verdade. E elas foram até lá, né, porque a crucificação na sexta-feira, ela foi próxima já ao sábado, né, no próximo, Uhum. Jesus é 3 da tarde, ele está na cruz. Não deu tempo deles prepararem o corpo de Jesus, né, embalsamar, todo aquele ritual cultural da cultura judaica todo, né? E aí elas estão decididas, não puderam fazer isso no sábado, né? Porque não se pode fazer nada no sábado. Elas acordam no domingo decididas a fazer isso, né? E elas achavam que a morte havia ainda estava continuado, né? Continuado. Uhum. E elas viram que a morte foi descontinuada, né? Sim. E o anjo, né, fala para ela, né? Por que vocês estão procurando o vivo entre os mortos? Né? Uhum. Então, diz duas coisas, né? Diz que Jesus está vivo, e se ele está vivo, ele está entre aqueles que estão vivos nele e aqueles que estão vivos agora, né? Sim. Então, é muito bom. E aí elas são agora portadoras dessa notícia, né? Esse é o evangelho, né? O Cristo ressuscitou, não se encerrou na sepultura. Nós não temos um ponto final ali na sepultura, na história de Jesus, né? Nós temos uma vírgula ali, né? A história vai Sim. continuar. E aí
assim como a história dele continua, a nossa história também pode continuar na história dele, né? A Sim, ressurreição não é uma porta que se abre só para o filho, mas é uma porta que o filho abre para todos nós, né? Essa pedra foi tirada de todos os sepulcros, né? uhum. Todos estão vazios, né? De todo aquele que crê em Jesus Cristo como o Filho que desceu do céu e morreu por nós, né? E a Páscoa, a mensagem da Páscoa cristã, ela carrega esse significado, né? Esse período de Páscoa nosso no calendário cristão, ele é justamente para nós meditarmos na ressurreição de Cristo e nos abrirmos assim para a alegria da vida, né? Essa alegria que o Samuel comentou aqui com a gente, que nós estamos vivos, né? Tem barulho de carro passando ali fora, Verdade. né? Tem o sol entrando aqui na janela, né? Tem o aroma de uma comida sendo preparada, enfim, é tempo de nós inspirarmos a ressurreição no triunfo da vida e o sinal através de Cristo de que o amor vence e o amor é mais forte do que a morte, né? O amor de Cristo venceu a morte. Cristo não ficou no sepulcro em silêncio, o período de silêncio passou e agora ele triunfa. Verdade. É, e é legal que a ideia da ressurreição não é uma coisa assim, como que uma coisa, uma conversa espiritual, é um acontecimento de fato, né? Sim, Paulo fala que ele foi visto por muitas centenas não é de verdade. testemunhas, né? Acho que são 500, né? Pessoas Sim, que após a ressurreição tinham tido testemunho de que viram o próprio Cristo, né? Então, não é só uma mensagem de conforto, é algo uhum, que de fato aconteceu, né? Jesus Cristo ressuscitou. sim, Tanto é que os discípulos depois eles estão temerosos, com medo, eles acham lá um cômodo de uma casa, né, chamada cenáculo, eles estão lá escondidos lá, uhum, e Jesus Cristo aparece lá na primeira vez, né, eles veem Jesus, e é legal que Tomé fica sabendo depois do acontecido e fala, não, não tem sim, como isso, eu não acredito é nessa verdade. história toda que vocês estão contando, né. E assim, Jesus Cristo depois dá uma oportunidade para Tomé também dele crer, Uhum, né? E hoje também está nos dando uma oportunidade para crermos que a morte não o venceu, mas pelo contrário, a uhum, morte foi derrotada na vitória de Jesus, né? é verdade. É, é uma mensagem com certeza a mais forte assim da fé cristã, né? O Natal também é um outro pilar da fé cristã, mas é na ressurreição que está escrito, está consumado, né? É, a obra foi concluída, né? E a partir daqui que nós pensamos, né? O que seria de nós se a ressurreição, e eu digo assim, de nós cristãos, né? Aqueles que depositam a fé em Jesus, o que seria de nós se a ressurreição não tivesse existido, se o túmulo permanecesse fechado, né? Eu penso que aquela época já, naquele momento, se o túmulo permanecesse fechado e se a ressurreição não tivesse existido, teria sido apenas mais um movimento religioso, teria sido apenas mais um líder que havia surgido naquele período, naquele momento, né? Mas não foi isso que aconteceu. Ah, Cristo, ele ressuscita e ele deixa patente para todos que o que ele veio trazer não era meramente mais um movimento religioso e que os ensinamentos que ele nos deixou não foi meramente os ensinamentos de mais um líder que surgiu ao longo da história. O que Jesus veio nos trazer, e a ressurreição ela sublinha isso, é a possibilidade de uma nova vida, de uma nova vida em Cristo. Uma nova vida que deixa algumas páginas viradas
e agora se abre para o novo em Jesus, né? Então nós podemos continuar em Cristo sabendo que hoje nós já podemos gozar e desfrutar de uma nova vida. E em breve o faremos plenamente, né, Alan? Exatamente. A nossa esperança, ela nasce na Páscoa, né? Uhum. Na Páscoa nasce a nossa esperança. A esperança é de que, como Paulo fala, né? Ele fala assim, ó, se nós esperarmos em Deus só nessa vida, em 1 Coríntios, né? A gente vamos ser os mais miseráveis de todos os homens, né? Uhum. A filosofia vai falar que a vida é um absurdo, né? Se a gente pensar na Sim, vida só agora, eles têm razão. A vida é um absurdo, sim. né? Mas aí nós somos convidados a saber que existe uma continuação, né? Uhum. E essa continuação é em Cristo, é a partir da ressurreição, né? A partir da ressurreição, a minha vida ela não é descontinuada com a morte, mas a minha vida continua apesar da morte, né? Porque Sim. o que acontece com a morte de Jesus Cristo na cruz é a morte da morte, né? Uhum. A morte morre com a morte de Jesus, né? Então ele Sim. vence, ele rompe essa morte que até então todos temiam, né? E aí, lembrando aqui que não é a morte física assim, né? Porque dessa morte física nós temos medo, né? Mas é a morte como esse mistério de passagem Uhum. que a gente acredita que estamos com Cristo, né? Essa passagem, isso foi nos garantido, né? Agora, é claro É que verdade. de morrer todos nós temos medo, né? Jesus mesmo na cruz, antes da cruz, ele orava para que, se fosse possível, né, Sim. passasse dele aquele momento angustiante, né? Então Uhum. é porque tem alguns crentes aí que falam, você não precisa ter medo da morte. Como, né? Uhum. Aonde eu aperto, né? É uma babaquice isso, né? É verdade. Não ter medo da morte, né? Tanto Sim, é sim. que o próprio medo da morte é um limitante que Deus colocou na vida para que a vida pudesse ser sustentada. Imagina as pessoas andando aí no trânsito ou armadas sem medo da morte, Uhum. né? Como que seria É se Deus não verdade. tivesse colocado esse limite, né, na humanidade, né? O limite da morte, né? Então, a Sim. morte impõe medo, impõe respeito, né? Mas nós em Cristo não temos medo do que vem depois da morte, né? Sim. Por conta dessa garantia que temos na ressurreição, né? Que assim como ele É. ressurgiu, nós ressurgimos. Né? E esse gancho que você pegou é interessante, porque se nós pensarmos na morte e na ressurreição como sendo a vitória sobre a morte, Cristo ele nos deixou exemplos que são pertinentes para o nosso cotidiano, de que a morte, para ele, não era e nunca foi um sinal limitante. Mesmo porque, como Alan disse, aqueles que morrem em Cristo têm a certeza de uma continuidade em vida. Mas mesmo durante a vida de Jesus, durante o seu tempo de permanência com seus discípulos, que foi de cerca de 3 anos e meio, ele operou 3 ressurreições que foram muito significativas, né? Então, ele ressuscitou um filho de uma viúva, ele ressuscitou a filha de Jairo, ele ressuscitou seu amigo Lázaro, né? E todas essas foram ressurreições para a própria vida. As pessoas voltaram a viver naquele cotidiano, conviver com as mesmas pessoas que elas viviam. Mas essas ressurreições que Jesus operou no período em que ele vivia, elas sinalizavam que nele a vida não tem fim, a vida continua. Aquele que em Cristo está morto vive para sempre, né? Então já foram como que pequenos sinais que Jesus estava transmitindo através dessas ressurreições em vida, mostrando que nós temos em Cristo a possibilidade de uma ressurreição que nos coloca na dimensão da eternidade, né, Alan? A nossa fé diz que é isso, né? Que todos aqueles que tiveram um encontro com Jesus na vida, quando estes encontram a morte, sai vivo do encontro com a morte, né? Porque o encontro com Jesus anterior a esse encontro com a morte, que todos nós
vamos lidar um dia, se Jesus não voltar, ele pode se encerrar, né? Mas Uhum, quando a gente encontra Jesus, antes desse encontro com a morte, uhum. nós saímos vivos do encontro, né? Porque já temos a vida de Cristo, né? E a morte já não pode ir mais contra nós, né? Nenhuma condenação há, nada há que impede, né? E isso daí se dá através ali, né? Quando na sexta-feira, né? Na paixão, Jesus Cristo ali naquela cruz, uma das suas últimas palavras é: está consumado, né? O que ele estava dizendo Sim, para nós? Que toda a nossa dívida, né? Todos os nossos pecados que eram contra nós, eles agora ali em Cristo Jesus, através da nossa fé no Filho do Homem ali na cruz, foram quitados, né? Não uhum, devemos mais nada, né? Então, sim, a morte não tem poder porque não tem do que nos acusar, né? uhum, Está consumado, né? Está quitado, né? E a gente percebe o quê? Que nós fomos criados por Deus, mas o pecado de Adão e tudo mais nos desconfigurou, vamos falar uma linguagem mais uhum, moderna, assim, nos desconfigurou, né? E isso nos tornou distante de Deus. Mas nós fomos, de início, fomos criados por Deus. E aí vem Jesus Cristo na cruz e ele faz o quê? Ele nos resgata novamente para ele. Então é uhum, a ideia da remissão. Nós fomos remidos por Jesus na cruz. Nós fomos comprados novamente por Jesus, né? E aí uhum, agora pertencemos a ele porque ele nos criou, pertencemos a Ele porque Ele é quem preserva e sustenta a vida e pertencemos a Ele por um terceiro direito, que é o direito de remissão, né? E aí a uhum. Bíblia diz que aquele que está na mão de Deus, ninguém pode tirar ele fora, né? Então, Amém. nós pertencemos a Deus por conta da cruz também. A cruz faz com que nós voltemos para Deus, né? Voltemos a pertencer a Ele, né? Sim. Você falou que nós fomos comprados, né, Alan, pelo sacrifício na cruz que Cristo opera essa remissão em nós, né? E eu me lembrei do versículo de 1 Pedro 1,18, que ele fala exatamente isso, né? Ele diz assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata e ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas vocês foram remidos pelo precioso sangue de Cristo, como Amém. de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Então foi esse sangue precioso, né, que nos comprou, nos remiu, nos lavou e nos tornou mais alvos do que a neve, nos apresentando para o nosso Pai, para o nosso Deus. Né? Amém. E aí Jesus, né, ele toma a forma desse cordeiro, né, como diz esse Uhum, texto, né? É interessante que Jesus Cristo, ele é o sumo sacerdote, né, aquele que apresenta a oferta e ele é a própria oferta, né? Num cenário só, uhum, ele é o sacerdote que faz a intermediação por nós e ele é também a oferta do sacerdote, né, que é esse cordeiro sem mancha, né? Por isso que esse sacrifício ele tem tanto valor, né? Eu gosto muito daquele relato dos evangelhos a respeito de João, né? Em uma ocasião em que todo mundo está levando o seu animal, né, para sacrificar no templo, né? As pessoas estão ali naquele contexto levando um cordeiro para sacrificar no templo. E aí uhum, Jesus Cristo aparece diante de João Batista. E aí a expressão de João Batista, a afirmação dele é o seguinte: olha, esses daí são os cordeiros que vocês estão levando, né? Mas uhum. aquele é o cordeiro que Deus está Amém. levando, né? E aí esses que vocês estão levando, eles vão servir para quê? A tradição dizia o quê? Servia para o seu pecado, no máximo o pecado Uhum, da sua família. Mas aí ele fala assim: esse é o cordeiro de Deus, né? É o sacrifício que Deus está levando uhum. que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? É verdade. E aí a tradição católica continua dizendo: tende piedade de nós, né? Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo,
tende É verdade. piedade de nós. E repete isso por várias vezes, é muito lindo, né? O É Cordeiro de verdade. Deus, Jesus é aquele cordeiro que ele leva para ser sacrificado, mas para tirar o pecado do mundo todo. Muito É. poderoso isso. Tem um hino muito bonito que a gente canta, né, Alan? Que é aquele, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. E é justamente a mensagem da ressurreição. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã, né? Porque a mensagem da ressurreição é também uma mensagem de esperança e uma mensagem de ânimo, né? A ressurreição, ela nos inspira de que é possível lutar e é possível vencer, porque o maior de todos os adversários, que seria a morte, ele já Exato. foi superado em Cristo, né? Então, é também uma mensagem que nos coloca para a vida de cabeça erguida, né? Que nós podemos continuar caminhando, nós podemos continuar buscando iniciativas, buscando as pulsões de viver bem, do bem viver, né? Comum para nós e para aqueles que nos cercam, porque nós podemos crer no amanhã. O Uhum. nosso Senhor Jesus vive hoje, nós podemos crer no amanhã, né? Porque a Páscoa é uma palavra fortíssima sobre a continuação após a morte, né, um recomeço após a morte, mas Uhum. isso é traduzido também no nosso cotidiano em vários recomeços que nós temos que ter diante da vida, Sim. né, não só diante da morte que nós vamos ressurgir, mas se ressignificando a cada começo, né? Mesmo, por exemplo, Uhum. nessa pandemia, a gente sabe que muitas pessoas têm os seus comércios, vão ter que vão Sim. ter que lidar com a Páscoa, porque vão ter que ressurgir, né? Vai ter que se reerguer, né? Então a Páscoa mostra, como você falou, que é possível o recomeço com a Uhum. morte. Imagina com as outras dificuldades que nós temos, né? Então a Uhum. Páscoa é essa possibilidade de recomeçar, apesar de alguma perda, de recomeçar, apesar de alguma luta. A Páscoa é essa Sim, esperança que a gente sempre pode novamente recomeçar, né? é verdade. Aprendemos juntos de um professor, né? E que em Cristo a gente nunca recomeça do zero, né? A gente sempre recomeça do alfa, né? Verdade, que a gente sempre recomeça, a gente não recomeça nada sozinho, né? A gente sempre recomeça É, com Cristo, né? é Amém. verdade. Então somos chamados para sermos um sinal dessa ressurreição no nosso dia a dia, né? Um sinal que Sim. as pessoas possam ver as nossas vidas e ver que é possível recomeçar, né? A nossa vida tem que ser essa folha de oliveira, né? Essa esperança para as pessoas, né? Por isso que a gente fez questão de Uhum. trazer o Samuel aqui. A gente sabe sim, a gente não é ignorante sobre muitas pessoas que não têm conseguido resistir todas essas enfermidades que estamos sendo acometidos, mas os Uhum. nossos olhos não são para aqueles que nós estamos perdendo, os nossos olhos têm que estar naqueles que estão conseguindo, né? Uhum. Porque a gente vive através da esperança. A esperança é uma marca do cristão muito forte, né? Uhum. Paulo mesmo fala em Coríntios, né? Permaneça essas três coisas, né? A fé, o amor e a esperança. Né? Então Uhum. nós vamos sempre, mesmo diante dessa dor que estamos enfrentando no mundo, esse mundo confuso, essa confusão toda, nós vamos sempre conjugar o verbo esperançar, né? Amém. Exato, Alan. E nós carregamos esse símbolo da ressurreição, né? Aqueles cristãos que já passaram, por exemplo, pelo batismo, o batismo é um exemplo, um símbolo máximo da ressurreição na vida do cristão, né? A Verdade. velha vida ficou para trás e nós vivemos o novo agora, né? E no nosso dia a dia, né? Caminharmos exalando essa possibilidade de novos começos, deixando velhos hábitos para trás, morrendo a velha vida, né? Deixando a velha vida passar e nos abrindo para a nova vida que está diante de nós, né? Então, isso é importantíssimo também e é assim uma das facetas dessa mensagem tão forte que é a ressurreição, né, Alan? Verdade. Amém. Eu acho que é isso, né? Que todos nós possamos nesse domingo refletir um pouco, né? Não, Amém. não só
refletir com o estômago, né, que hoje a gente reflete um pouco com o estômago às vezes, e a Páscoa fica às vezes em algumas casas com esse significado apenas, de família e comida e todas essas coisas, mas acima de tudo Sim, é lembrar que aquelas mulheres, como nós lemos no texto, foram até o sepulcro e o encontraram vazio, né? amém, E é um vazio cheio de significado para nós, né? Um vazio que enche a nossa vida de esperança. amém.